a porção que a gente tem hoje, a gente segue nos nossos estudos no Evangelho segundo Lucas. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Bom, a versão que eu vou estar utilizando é a NVI, versão que a maioria do pessoal tem devido às Bíblias, e diz assim a palavra do Senhor. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pai, abra os nossos olhos, Senhor. Revela, descortina, Deus, esse mistério da Tua palavra, Senhor, que com os olhos humanos nós não podemos compreender. Então abra os nossos olhos, Senhor, nos dê sabedoria, entendimento espiritual, que o Teu Espírito fale conosco, e que nós venhamos, Senhor Deus, sair daqui edificados, fortalecidos pela Tua palavra, e vivendo, Deus, para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, a gente vai começar uma nova sessão agora em Lucas, né? A partir do versículo 15. Anteriormente, a gente tem visto o embate do Senhor Jesus Cristo com os fariseus. Esse embate vai seguir até o final, até a sua crucificação. Mas ele há um tempo ali tem batido de frente com a liderança de Israel, no caso mais especificamente o grupo dos fariseus e os mestres da lei, dizendo sobre a questão da honra, porque eles gostavam de se assentar nos lugares mais honrados, gostavam de participar desses banquetes, gostavam de ser chamados de rabi, tinham toda essa questão, e eles faziam segregação, não se misturavam com um determinado tipo de pessoas. E anteriormente a essa passagem que nós vamos ler hoje, Jesus vai contar outras parábolas, repreendendo a atitude desses fariseus, mostrando de que Deus também fez questão de incluir os pequenos no seu reino, citando mais claramente a parábola do grande banquete, onde a gente vê que aquele rei, que era uma clara figura do Senhor, convida o povo para o banquete que ele vai dar, e todos eles respondem: poxa, eu não posso, comprei um campo agora, não tem como eu participar. O outro responde: poxa, eu vou casar, não vou ter tempo para participar. Todos eles vão dando uma desculpa. E aquele pessoal ali representa aquele povo judeu, porque Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos os que receberam, deu-lhes os direitos de tornarem filhos de Deus. Ou seja, então agora aquele rei olha para aquele povo, pelo qual é o povo dele, e ele fala assim: bom, já que eles não querem participar do grande banquete do reino de Deus, então ele manda que seus servos vão por toda parte, para os escombros, para os bueiros, para os lugares mais sombrios que existe, e chame aquelas pessoas que não são para participar. Então, depois disso, Jesus ele eleva o nível, mostrando de quem realmente pode ser o seu discípulo. De que aquele que ama o seu pai, a sua mãe, seu filho, ou qualquer outra coisa, mais do que a ele, não é digno dele. Então, quanto mais próximo o Senhor está da cruz, mais estreito o caminho está ficando. Então, cada vez mais aquela grande multidão que o seguia, cada vez mais vai diminuindo.
porque não encontram em Jesus aquilo que eles queriam para satisfazer suas próprias ambições egoístas. Então, nós chegamos ao versículo 1, onde agora Jesus, por meio de 3 parábolas, e dessas 3 nós estudaremos 2 hoje, vai confrontar essa hipocrisia dos fariseus, que é o quê? Eles não queriam que os pecadores, que os publicanos, que as pessoas que se reconhecem como perdidas fossem salvos. Eles não queriam que essas pessoas fossem incluídas nas promessas do reino de Deus. E Jesus vai contar 3 parábolas mostrando, revelando de como Deus se alegra com que essas pessoas se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade e sejam transformadas pelo poder da sua palavra. Então, no versículo 1, a gente vai dizer assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Então, a gente tem agora aqui 2 públicos. Isso aqui é logo após Jesus dar o duro sermão sobre a cruz. Então, o simples fato de todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo é algo muito gracioso. Porque quem eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas que eram aliadas ao Império Romano, que consequentemente, o Império Romano era inimigo do povo de Israel, por subjugar eles. Então, essas pessoas, muitos deles eram judeus também, que se aliavam ao Império Romano e eles ficavam responsáveis pelos impostos. Então, eles cobravam altos impostos das mercadorias dos judeus e de todas as outras nações que Roma subjugou por meio do seu império. Então, consequentemente, essa pessoa era uma pessoa odiada, né? Aqui, se pegar o Brasil mesmo, você vai ver várias pessoas que odeiam a Receita Federal, né? Não tem uma coisa que incomoda mais para do que o imposto. Então, naquela época não era diferente, né? Eles cobravam-se altos impostos, então já tinha um ódio natural, né, desses impostos, mas ainda o fato dessas pessoas serem meio que traidores, por serem judeus e muitas das vezes estarem cobrando altos impostos dos seus compatriotas e lucrando com isso. Porque o combinado que se tinha era de que uma margem do que eles captassem ficariam para aqueles publicanos, para aqueles cobradores de impostos. Então ele jogava os impostos lá em cima, porque ele lucrava muito em cima disso. E além dos publicanos, a gente tem outro público que Lucas vai narrar, que são os descritos pecadores. Esses pecadores que muito possivelmente são judeus que não observavam e não praticavam a lei do Senhor. Embora judeus, circuncidados e tudo mais, mas viviam uma vida desregrada, viviam uma vida desviada da lei do Senhor. Então, consequentemente, aquela nação que era toda religiosa afastava essas pessoas. Essas pessoas não tinham comunhão com toda a comunidade de Israel. Eles eram mal vistos por toda a sociedade. E a gente vai ter agora um dado interessante que é: esses publicanos e esses pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Ou seja, Jesus não acabou de dar um discurso butterfly, um discurso todo bonitinho, todo que cativa, nossa, é isso que eu quero. Ele tinha acabado de falar: se você não nega, se você ama a sua família, sua mãe, qualquer coisa, mais do que mim, você não pode ser meu discípulo. Então, Jesus, ele aumenta esse crivo, ele mostra o quão estreito é esse caminho do discipulado com ele. E o que cativa nós aqui é que essas pessoas que tinham tudo para, junto com a multidão, também se afastar do Senhor, eles se interessam mais ainda. Então, porque agora Jesus está sendo mais observado por toda a liderança judaica, e agora eles se interessam, como vai dizer, estão se reunindo para ouvi-lo. Então, aquelas pessoas tinham interesse em entender e ouvir o que Jesus tinha a ensinar acerca do reino de Deus. E uma das coisas que a gente pode observar que aqui é interessante, que aqui também está se cumprindo a parábola do banquete. Já que os que são judeus estavam rejeitando o Messias, o Senhor, e ele falou que chamaria então os gentios, chamaria aqueles que não são para ser, agora, então eles que deveriam, os judeus que deveriam estar escutando a lei, que deveriam estar aprendendo acerca do reino dos céus, estão rejeitando. E esses que estão afastados, agora estão ouvindo, né? A gente vai ver isso claramente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao 29. Diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento.
Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então essas pessoas que não eram nada para a sociedade, agora a elas está sendo concedida a graça de ouvir do reino de Deus, né? Então no versículo 2 vai dizer assim: mas os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Ou seja, então Jesus estava ali ensinando acerca do reino de Deus, e os fariseus, observando aquilo, eles começaram a criticar e murmurar entre si, né? Esse tom aqui de murmurar é o mesmo tom que era usado ali no Êxodo para quando Israel estava no Egito. A sua incredulidade em relação ao Senhor. Então aqueles fariseus estão repetindo esse mesmo comportamento. Eles estão vendo Jesus ensinando aos perdidos, eles observam aquilo e começam a murmurar, a criticar Jesus por ele estar se associando com pecadores e com publicanos. Ou seja, esse homem que se diz rabi, esse homem que se diz mestre, ele quebra a nossa tradição. Aqueles homens são nossos inimigos, são inimigos de Israel. Então por que ele está tendo comunhão com eles? Né? E eles, então, muitos da liderança judaica tinha essa forma de pensar, de que eles não queriam que publicanos e pecadores fossem salvos. Pelo contrário, a alegria deles era que Deus os destruísse. A gente vê essa forma de pensar muito clara por meio de Jonas. Lá em Jonas, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, anteriormente Deus tinha acabado de salvar a cidade gentia chamada Nínive, que era uma cidade sombria, né? Uma cidade devassa. Deus ia destruir aquela cidade. E Deus envia o profeta Jonas para chamá-los ao arrependimento. E Jonas vai lá, prega para que eles se arrependam, mas ele prega assim, de mão remissa. Tipo assim, em 4 dias fica rodando a cidade, em 4 dias Deus vai vir e vai destruir essa cidade. Tipo, pregou sem muito interesse, sem muita vontade, porque ele não queria que aquelas pessoas fossem salvas. E a Escritura vai dizer que imediatamente aquelas pessoas se vestiram de pano, de saco, começaram a se humilhar diante do Senhor, para que Deus não destruísse aquela cidade. E Jonas, quando ele observou que aquelas pessoas se arrependeram, estavam crendo, olha como ele reage. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Então, quando ele viu Deus salvar aquela cidade de Nínive, que era inimiga de Israel, ele ficou profundamente triste e irado, indignado. Tipo, Deus, como que você tem coragem de salvar esse povo? Eles são nossos inimigos. E vai dizer mais, ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então, Jonas fica tão indignado que ele ora, pedindo assim: Deus, é por isso que eu não queria vir pregar. Porque eu sabia que o Senhor é misericordioso. Eu sabia que se eu pregasse, ele se arrependesse, o Senhor ia perdoar suas maldades. E o Senhor não ia destruir aquele povo. Foi por isso que eu não queria pregar. Foi por isso. E Deus, é como se Deus olhasse ali para ele e falasse assim: você tem algum motivo para isso? E ele simplesmente se retira, vai para um lugar onde ele consegue observar a cidade, esperando Deus destruir a cidade. Tipo assim, não é possível. Eu vou ficar aqui e vou ver se é isso mesmo. Não é possível que Deus vai salvar esse povo. Então, irmãos, olha o nível de cegueira espiritual. Quando as pessoas pensam que são algo, pensam que por uma aparência externa, pensam que por talvez ser filho de alguém, por fazer parte de alguma tradição, se sentem no direito de que Deus não pode usar de misericórdia com as pessoas. Então, a gente consegue observar o quão horrível é a maneira de pensar daqueles fariseus. Pensando, meu Deus, tipo,
que absurdo Jesus está ali pregando para eles. Porque o nosso desejo é que eles sejam destruídos, né? Então, uma das coisas que a gente também pode observar aqui, no versículo 2, é que quando diz, este homem recebe pecadores e come com eles, alguns aqui podem pensar, olha, tá vendo? Jesus é muito da hora. Jesus é da hora. Ele não é o Jesus da religião. Jesus está ali com os pecadores, está ali nas festas, está ali, não é esse cara chato que a religião prega. Irmãos, não se enganem. Toda vez que Jesus estava com os pecadores, ele era quem influenciava. Ele não era influenciado por ninguém. Todas as vezes que Jesus estava com essas pessoas devassas, ele anunciava o reino de Deus, chamando essas pessoas ao arrependimento e alertando que o fim estava próximo, que Deus estava próximo a cumprir seu plano. Então, nós não podemos nos auto-enganar, pensando, não, mas eu vou para a balada, mas eu vou para a balada para estar próximo, para pregar, para não ser diferente. Não, eu vou para o barzinho, não, eu vou para a festa da faculdade, mas eu preciso estar lá, eu preciso estar nesses lugares. Mentira. Porque, irmãos, só a corda vai arrebentar para um lado. Ou é para o reino de Deus, ou é para o seu. Ou você vai ser arrastado por essas pessoas, ou essas pessoas vão se arrepender, vão crer, ou essas pessoas vão se endurecer e vão te rejeitar. Uma dessas duas coisas. Ou o reino de Deus vai ser glorificado, ou você vai se desviar. Ou você vai começar a se amoldar aos comportamentos dessas pessoas. Então, Jesus estava com os pecadores, sim, mas chamando pecadores ao arrependimento e à fé no nome dele. No versículo 3, Jesus vai observar, né, ele vê esse murmúrio dos fariseus e ele vai aplicar uma parábola. E eu acho que isso aqui é uma das coisas bem legais, que vai dizer, então Jesus lhe contou essa parábola. Jesus observa que eles estavam criticando ele, Jesus observa a sua maneira de pensar, e o que ele faz? Ele vai lá e aplica de uma maneira com que eles possam compreender, para que eles possam entender aquilo que ele vai ensinar. Então, ele maneja corretamente como chamar essas pessoas ao arrependimento, como aplicar a palavra. Então, ele é preciso naquilo que ele quer comunicar acerca do reino de Deus. Porque o que eles estavam pensando? Deus não se alegra disso. Né? Deus, assim como nós, quer que os seus inimigos sejam destruídos. Né? E agora a gente vai dizer, não, peraí, vocês não conhecem nada sobre Deus. Nada. Eu vou ensinar como alguém que, desde a fundação do mundo, estava com o Pai desde o princípio, é testemunha ocular do que acontece quando um pecador se arrepende. Versículo 4. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrar? Então Jesus agora faz uma parábola de maneira com que eles possam compreender, para ilustrar o que acontece no reino dos céus, nessa realidade onde nós não vemos. E ele vai mostrar agora, principalmente, que é iniciativa de Deus que essas pessoas se arrependem. O que ele vai dizer agora é que vocês fariseus querem rejeitar essas pessoas quando Deus ativamente as busca. Então ele vai agora mostrar isso por meio de uma parábola de um pastor de ovelhas, que é, qual de vocês possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Então, o cenário aqui é bem simples de se entender. Esse pastor tem 100 ovelhas. Dessas 100 ovelhas, uma se perde. E o que ele faz? Ele deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Esse aqui é uma parábola que chega, talvez, se a gente pensar, como eu posso dizer, racionalmente, ela não faz muito sentido. Porque se você olhar assim, poxa, ele tinha 100, ele perdeu uma, e ele deixa 99 sem segurança alguma e vai buscar essa que se perdeu. Racionalmente falando, talvez não é muito inteligente, não faz muito sentido, né? Mas a ideia que Jesus quer ressaltar aqui não é sobre a racionalidade do que se fazer ou não. Ele quer mostrar aqui o apreço que um pastor tem pela sua ovelha, né?
Então, quando ele diz assim, que perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida. Então, esse pastor toma uma decisão. Peraí, está faltando uma ovelha minha. Está faltando uma ovelhinha minha. Então, o que ele faz? Ele desesperadamente deixa essas 99 e vai atrás dessa ovelha que se perdeu. Só que o que é interessante aqui é o que Lucas vai dizer que é até encontrá-la. Esse pastor de ovelhas, ele não faz uma busca simbólica. Ele não simplesmente, cara, estou com 99, deixa eu dar uma olhada aqui, vou ver se eu acho. Se eu não achar, fazer o quê, né? Vou sofrer o prejuízo e vou embora com as minhas 99. Não, ele diz aqui, que ele vai atrás dessa ovelha perdida até encontrá-la. Ou seja, esse pastor toma uma atitude assim, eu vou achar a minha ovelha. Eu vou achar a minha ovelha. Eu vou deixar as 99 e vou encontrar. Eu não volto enquanto eu não encontrar a minha ovelha. Então, isso é algo maravilhoso que Jesus aqui quer nos ensinar. A primeira coisa aqui que ele quer ressaltar para nós, que esse pastor aqui, várias vezes a gente vai ver na Escritura, que Deus ele é ilustrado como o pastor de Israel, como o pastor do seu povo, como alguém que cuida do seu povo, e nós, o seu povo, como as suas ovelhas. E o que chama a atenção aqui é essa determinação desse pastor em encontrar a ovelha que se perdeu. Porque o que eu comecei a citar no começo, de que parece não muito lógico que ele faça isso, a ideia talvez seja essa. Não ser muito lógico, mas por quê? Porque para nós não faz muito sentido. Mas o que talvez Lucas quer ressaltar aqui é que para aquele pastor faz sentido. Eu achar a minha ovelha faz sentido. Talvez aos olhos do mundo não faz sentido, mas para mim faz sentido. E eu vou encontrar a minha ovelha. Irmãos, e isso é uma linguagem figurativa e humana. E eu acredito que, assim, nós nessa vida que Deus nos deu, temos muitas tristezas e muitas alegrias. Um luto, um casamento é uma alegria, conquistas, coisas assim. Fazem parte do sentimento e da vida humana. Mas existe uma coisa que faz parte desses sentimentos cotidianos da vida humana, que é a perca de algo precioso. Alguém que já perdeu algo precioso, nem que seja por um tempo, por coisa temporária. Você falou, meu Deus, eu não posso perder isso. Sei lá, você perdeu o seu celular, você perdeu o seu carro, você perdeu seu filho num parque, você perdeu o seu cachorro soltou e fugiu. Eu acredito que isso já aconteceu. Só que o que o Lucas agora vai dizer agora, no 5, é o que está a chave para a gente entender melhor o que ele quer explicar, o que ele quer figurar que acontece no reino de Deus. No versículo 5, ele vai dizer, e quando a encontra, coloca alegremente sobre os seus ombros, e vai para casa, e ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ou seja, então aquele pastor, depois de uma busca diligente por essa ovelha, ele finalmente a encontra. E quando ele vê aquela ovelhinha que ele tanto procurou, ele salta de alegria. Ele salta de alegria ao ponto que ele pega aquela ovelha. A gente não está falando, irmãos, de um coelho. A gente não está falando de um pincher. Ele pegou uma ovelha pesada. Pegou as ovelhas, colocou sobre os ombros e foi feliz para casa. Né? Todo feliz porque ele conseguiu achar aquilo que ele estava procurando. Ele não ia aceitar voltar para casa sem a sua ovelha. E quando a encontra, coloca alegremente sobre os seus ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Então, aqui Jesus está usando uma parábola para mostrar realmente a alegria humana de se encontrar algo que é precioso. Ao ponto que ele chega para os seus vizinhos, seus amigos, eu imagino que ele chega já berrando. Venham, vejam, eu consegui encontrar, cara, eu tinha perdido, mas eu encontrei. É um sentimento alegre mesmo. Então, eu acho que um desses sentimentos da vida humana que eu quero explicar é esse, de se encontrar algo que perdeu. Quando a gente perde algo que é valioso para nós, e a gente começa a entrar em desespero, e encontra, é um dos sentimentos maravilhosos, é uma espécie de exultação que eu não sei explicar.
Eu lembro uma vez que eu estava indo trabalhar e eu estava de bicicleta. E aí eu estava pedalando normal, aí chegou na subida, dei uma cansada, fui pegar minha garrafa d'água para tomar água. Aí eu simplesmente olhei o bolso da minha bolsa, aberto, e falei assim, nossa, esse aqui é o bolso que está o meu celular, né? Aí peraí, esse aqui é o bolso que está o meu celular. E na hora que eu vi, meu celular não estava lá. E tipo assim, fazia uma semana que eu tinha comprado o celular para eu poder começar num novo trabalho. E eu falei, mano, meu Deus, cadê meu celular? E aí eu comecei a entrar numa crise assim, tipo assim, e agora, o que eu faço? Eu preciso achar meu celular. E eu comecei, eu fiquei tão dividido do que eu fazia, porque eu tinha que bater ponto, tinha que trabalhar, e agora eu vou trabalhar, eu procuro meu celular, mas se eu for trabalhar e não procurar meu celular, depois eu vou me arrepender, porque talvez eu poderia ter achado, mas se eu ir procurar, eu vou chegar atrasado no trabalho, e tipo assim, o que eu faço? De verdade, eu entrei no desespero, falei, não acredito que eu perdi meu celular, eu tinha acabado de comprar. E assim, quando eu dei uma olhada assim, bem de leve para os lugares assim, que eu passei, falei, cara, perdi. Mas assim, eu só vi aquele pontinho verde da capinha dele assim, na beirada assim, do acostamento. Eu falei, cara, eu acho que aquilo é meu celular. E eu estava com a bicicleta. Mas tipo assim, na hora que eu só pensei que talvez aquilo fosse meu celular, meu coração já disparou que eu simplesmente, no meio da rua, eu larguei a minha bicicleta, saí correndo e peguei meu celular. E, tipo assim, quando eu vi que era meu celular, eu comecei, nossa, amém. Tipo assim, literalmente, eu parecia um louco no meio da rua. Nossa, amém, Deus, muito obrigado. Tipo, foi até engraçado, depois fui andando rindo. Nessa hora passou um ônibus lotado, assim, tipo, as pessoas no ônibus estavam, tipo, não estavam entendendo. Tinha uma bicicleta no meio da rua e um cara com o celular, assim, gritando, né? E, tipo assim, mas foi um sentimento, tipo assim, de muita alegria. Tipo, nossa, que bom que eu achei meu celular. Que bom que eu achei meu celular. O porquê de tudo isso? Porque Jesus agora quer exemplificar exatamente o que acontece quando alguém crê. É o mesmo sentimento. Quando ele olha alguém pelo qual ele deu sua vida, e essa pessoa se arrepende dos seus pecados, essa pessoa larga a sua maneira antiga de se viver, é a mesma alegria de alguém que estava perdido, dado como morto e é encontrado. É isso que Lucas aqui quer ressaltar. Essa mesma exultação de quando a gente perde algo e encontra, é essa mesma exultação do Pai que está nos céus. Quando nós voltamos das trevas para a luz, é esse mesmo sentimento como se o Pai nos abraçasse, tipo assim, aleluia, tipo assim, como mais para frente ele vai dizer, tem uma festa no reino dos céus, não é só Deus que se alegra, os anjos se alegram, todo o céu entra em festa, alguém que estava indo para o inferno, agora foi arrebatado do inferno e está na luz, se alegrem, então acontece uma festa nos céus, Deus se alegra quando nós cremos. Então é isso que Lucas quer exemplificar. E o que é triste é que literalmente você vê a triste mentalidade dos ditos mestres da lei. Aqueles que eram para ensinar o povo, aqueles que eram para encorajar o povo no amor, na graça e na misericórdia, não usam disso. E Jesus estava mostrando disso, olha, o que vocês fazem com os pecadores é oposto ao que Deus faz. Porque quando alguém crê, Deus se alegra. Deus abraça, mais para frente a gente vai ver, ele vai contar outra parábola do filho pródigo. O pai, quando vê seu filho, não pensa em mais nada. Eu não importo o que você pensou de mim, eu não importo se você queria que eu morresse, eu não me importo. Vem aqui, vamos pegar o melhor cabrito, vamos assar porque o meu filho esteve morto, mas agora está de volta. Essa é a alegria do pai, quando o pecador se arrepende e se volta para ele. É a mesma alegria que esse pastor de ovelhas tem quando encontra a sua ovelhinha. No Salmo de número 18, a gente vai ter o salmista recitando, Salmo 18, 16 ao 19, dizendo, eu vou ler bem rápido aqui, ele me estendeu a mão desde o alto, e tomou-me, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo, e dos que me aborreciam, pois eram mais fortes do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Porém, o Senhor foi meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Então o salmista está relatando o que acontece também no coração desse que é encontrado por Deus, desse que é socorrido por Deus no dia da calamidade. Então o que nós vemos aqui de belo é isso, irmãos. Além da alegria de Deus na salvação do perdido, a outra coisa é a iniciativa de Deus.
Deus vai buscar diligentemente os seus. Ele prometeu que nenhum deles se perderia, mas que ele confiou essas pessoas nas mãos de Cristo. E Cristo disse: eu os ressuscitarei no último dia. Nenhuma das ovelhas que o Pai me deu vai se perder. Embora uma liderança corrupta, embora uma liderança adúltera possa se colocar contra, ninguém vai arrebatar as ovelhas das minhas mãos, porque ninguém pode contra mim. E no versículo 6, e vai para casa, ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. No 6, né? Eu peguei uma frase de um teólogo que, o nome dele é James Edwards, que diz assim, explicando esse versículo 6, que é: assim como os amigos do pastor se regozijam por ele ter encontrado a ovelha perdida, os amigos de Deus também se alegram quando ele encontra o que havia perdido. Portanto, os acusadores de Jesus, que se ressentem do fato de ele comungar com os pecadores, com o objetivo de os restaurá-los, talvez não sejam de fato amigos de Deus. Então agora ele estende, Jesus agora citando isso que acontece com o pastor de ovelhas, que os amigos também se alegram com ele. Os amigos falam: cara, que bom que você achou sua ovelha. Sabe, não é tipo: cara, legal, mas bacana, tchau, tem que trabalhar. Não, eles também fazem parte dessa alegria. Eles também se alegram pelo fato do seu amigo encontrar a sua ovelha. E agora ele vai dizer assim: então, já que vocês são filhos de Deus, vocês também devem se alegrar quando eu encontro um perdido. Vocês também devem se alegrar quando eu vou ao encontro dele. Quando esse pecador que estava indo em direção ao inferno se arrepende e crê. Vocês também deveriam se alegrar comigo, porque vocês são meus filhos. Vocês são, como Jesus falou, eu já não chamo servos, mas agora de amigos. Então vocês também devem comunicar dessa minha alegria. E não era isso que os fariseus estavam fazendo, o que comprovava que eles não eram amigos de Deus. Não eram amigos de Deus. No versículo 7, Jesus agora vai trazer o que ele realmente quer dizer com essa parábola àqueles fariseus e mestres da lei. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então, aqui, eles devem ter ficado mudos nessa hora. Devem ter ficado, eles não conseguem recalcitrar contra Jesus, porque sabem que ele está dizendo a verdade, mas também não aceitam essa verdade. Então Jesus agora, como uma testemunha do Pai, que estava com o Pai desde o princípio, ele vai dizer: eu sou uma testemunha, eu vejo o que acontece, eu vejo o que acontece quando o pecador se arrepende. Eu vejo a alegria que Deus tem nos seus filhos. A gente pode ver isso, por exemplo, no livro de Jó. Olha como Deus relata o personagem de Jó. Quando Satanás vai acusá-lo, quando ele estava rodeando pela terra, Deus olha para Jó: se tem visto o meu servo fiel e justo Jó, sabe, homem íntegro e reto e tudo mais, sabe, um Deus que tem prazer ali nos seus filhos. Então, quanto mais aqueles a qual ele escolheu antes da fundação do mundo, e chega finalmente a plenitude do tempo em que essas pessoas, seus olhos são abertos para ver a glória de Deus na face de Jesus. Então, nesse momento, é uma coisa que não tem como eu expressar, e eu acho que ninguém consegue expressar isso, o que acontece no reino de Deus nesse momento. Como ele vai dizer, os anjos se alegram, todo mundo faz uma grande festa. E a gente pode ter, talvez, um petisco do que é isso, um pouco no batismo. Quando toda a igreja se reúne para ver a profissão de fé, para ver o batismo, sabe, você vê aquelas pessoas confessando o nome do Senhor Jesus, sendo batizado nas águas, sem a gente ter a dimensão do que está acontecendo ali. Nós sabemos que a salvação não se dá no batismo, se dá quando alguém crê. Mas ali aquele momento é o momento público, onde aquela pessoa confessa para a igreja, para os seus amigos, para os seus familiares, que ela foi crucificada com Cristo. Que agora não é mais ela quem vive, é Cristo que vive nela. Ela é uma nova criatura. E agora ela vive para a glória de Deus. Isso é motivo de exultação, é um motivo de alegria, né? Então Jesus vai dizendo claramente isso.
Eu lhes digo que há uma alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E novamente eu abro um parênteses aqui. Veja, não é uma festa quando Jesus está com os pecadores, porque é isso que ele gosta da multidão, ele gosta de beber, não é isso. Ele diz assim, ele se arrepende por um pecador que se arrepende. Entendeu? A alegria no reino de Deus não é a libertinagem, não é a inclusão de todos sem transformação nenhuma. É quando um pecador reconhece, meu Deus, quando ele cai em si e ele vê que ele está contra o Deus vivo. E quando ele cai em si e ele sabe qual vai ser o seu destino se ele permanecer na incredulidade, se ele permanecer na desobediência contra o Deus vivo. Então ele cai em si e clama a misericórdia do Senhor. E nessa hora Deus vem em seu favor. Deus acolhe esse pecador. Deus agora restaura esse pecador, assim como foi de todos nós. E uma das coisas que eu estava lendo essa passagem, eu pensando, Senhor, como que eu posso talvez aplicar isso, sabe? O Senhor falou comigo, não tem maneira melhor do que você lembrar de como foi isso para você. De você lembrar o dia quando você estava cego, o dia quando você tinha um coração duro, o dia que você era alheio ao conhecimento de Deus. Mas teve um dia em que o Senhor abriu os seus olhos. Teve um dia que você ouviu a voz do bom pastor. Talvez você nem sabia quem era direito, que você não sabia exatamente o que você estava fazendo. Você sabia, talvez, de igreja, evangélico, sei lá, eu só estou indo. Sabe? Até que chegou um momento onde a revelação mais plena chegou a você. Você entendeu quem é Cristo. Você entendeu o que Cristo fez naquela cruz pelos seus. Não tem maneira melhor de aplicar do que a gente lembrar o dia que nós éramos essas ovelhas desgarradas. E quando o Senhor nos converteu a Ele. Né? E ainda no versículo 7, outra frase de um teólogo que diz assim, o arrependimento não é a causa do amor de Deus. O arrependimento não é a causa do amor de Deus, mas o resultado do amor de Deus. Então aquela pessoa, Deus não ama aquela pessoa porque ela se arrependeu. Não é tipo assim, tem uma coisa especial nessa pessoa, o jeito que ela chora é diferente. Não. O arrependimento vem porque essa pessoa é constrangida pelo amor de Deus. Quando ela olha para o Filho de Deus crucificado no madeiro, o justo pelos injustos, ela se constrange. De modo que a única resposta é eu me entrego voluntariamente a esse Deus. Então, isso é algo muito maravilhoso. A maneira como que nós respondemos ao grande amor de Deus. No versículo 8, Jesus agora, outra coisa, quando ele vai dizer, ainda no 7, que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Né? Então, existem duas possíveis interpretações de quem seriam esses 99 justos. Vão dizer que são pessoas salvas, são pessoas crentes do Senhor, que já estão salvas, já estão livres da ira vindoura, então não tem motivo para Deus se alegrar nesse sentido, né? Porque elas não precisam de arrependimento, elas já estão salvas. Né? Uma outra possibilidade é de que esses 99 justos que não precisam se arrepender seriam uma ironia àqueles fariseus, aqueles que confiavam em si mesmos, aqueles que, quando olhavam para a lei, olhavam para o Senhor, não via motivo de arrependimento, porque se consideravam bons demais para o arrependimento. Eu não preciso me arrepender. Eu sou bom, eu dizimo uma vez por semana, dou o dízimo da hortelã, da rominha, de tudo, né? Cumpro toda a lei do Senhor, não preciso de arrependimento. Então, tem essas duas possibilidades, de ser pessoas crentes, salvas, né? O qual já estão seguras na casa do Pai, ou simplesmente uma ironia do Senhor Jesus dizendo que Deus se alegra mais com esses, que, embora pecadores, se arrependam, do que com esses que se consideram bons demais para se arrepender. Eu, particularmente, me sinto mais confortável na segunda interpretação. Versículo 8, Jesus conta outra parábola, semelhante. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Então ele conta agora uma parábola semelhante. Agora dessa vez uma mulher que, possuindo 10 dracmas, perde uma delas.
10 dracmas é uma moeda grega, né, que era equivalente a um dia inteiro trabalhado. Então, muito possivelmente, essa mulher a qual Jesus está ilustrando era uma mulher pobre. Era uma mulher pobre, simples. Até a mulher dela varrer a casa, os critérios que são usados aqui, dá para se entender que a casa dela era simples. Então, essa mulher, ela tinha 10 dracmas, e dessas 10 dracmas, ela perdeu uma. Então, ela perdeu um dia de serviço, um dia de trabalho, seu trabalho suado. Não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-lo. Uma das coisas que é interessante observar aqui, no contexto histórico, era de que a maioria das casas, elas não tinha ali o laminado, não tinha um chão todo bonitinho, né? Era areia. Quem tinha uma condição melhor tinha o chão batido de pedra, estava ok. Mas essas pessoas mais simples, o chão ainda era de areia. Então o que a gente está dizendo? Essa mulher perdeu a moeda na areia. Na areia. É praticamente caso perdido, já era. Perdeu na areia, como que você vai achar isso? Né? Só que o que ela faz? Não, é um dia de trabalho. Eu vou procurar a minha dracma e vou encontrar ela. E o texto vai dizer que ela varre a casa, então imagina, ela varrendo a areia, procurando com a candeia, né? E ela procura atentamente até encontrá-lo. Então, novamente, Lucas está ressaltando isso. A diligência de quem busca. Entendeu? É porque por ser algo precioso, algo que essa pessoa quer. Né? Então, ela novamente, diligentemente, continua ali, varrendo a casa, procurando a sua dracma, varrendo a casa, procurando a dracma. E ela não vai parar até encontrar. E é a mesma coisa. Assim é o Senhor com os seus. A iniciativa é dele. Deus é quem vai ao encontro do homem. E ele vai encontrar o perdido. Ele vai encontrar o desgarrado e vai trazer para ele. O que ele procura, ele vai achar porque é dele. E ele não vai parar. Né? Tem uma passagem que muitas vezes a gente interpreta ela de maneira equivocada. Quando aquela passagem famosa do profeta Isaías, que o que olhos não viram, o que ouvido não ouviu, o que coração nenhum imaginou, a gente usa essa passagem, a gente aplica ela para o mundo vindouro. Não, isso aqui é o céu, isso aqui é tudo mais. Não é isso que Isaías está querendo dizer. Paulo, em 1 Coríntios, vai recitar essa passagem de Isaías, ele vai dizer, e agora, isso que estava oculto, ou seja, isso que nem um olho viu, que ouvido nem ouviu, isto é, a saber, é Cristo, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, e que agora nos foi revelado por meio do Espírito Santo. Né? Ou seja, o que eu estou dizendo isso aqui é, porque eu penso que, quando Deus criou o mundo, e Ele disse, ficou muito bom, literalmente, você vê um Criador se deleitando naquilo que Ele fez. Todo mundo aqui tem uma profissão. Todo mundo aqui tem uma profissão. E eu tenho certeza que quando você faz um negócio, fica top, você fala, mano, nossa, bagacei. Tipo assim, isso aqui ficou muito bom, isso aqui ficou muito bom. Você fica olhando aquilo ali, cara, ficou bom, ficou bom. Eu imagino que da mesma maneira Deus olhou a sua criação e se deleitou nela. Sabe, tipo assim, isso aqui ficou muito bom. Ficou maravilhoso o que eu fiz. E agora imagina tudo isso que Deus se deleitou sendo destruído por causa do pecado. Então tudo aquilo que era muito bom, agora virou uma desgraça. Virou uma desgraça. Então, eu imagino agora quando Deus se encontra com aquele casal, com Adão e com Eva que pecou, Ele sentencia as penalidades por causa do pecado. Mas agora é como um pai. Tipo assim, eu preciso aplicar a penalidade. Mas é como se olhar no fundo dos olhos, mas de ti, mulher, de ti, virá o seu descendente que pisará na cabeça da serpente. É como se Deus, no momento onde Ele pudesse destruir tudo, refazer por meio do poder da sua palavra, Ele olha para aquilo e fala assim, mas eu, apesar de vocês terem se colocado contra mim, eu vou fazer com que as coisas voltem, eu vou refazer as coisas. Ele ora agora para a mulher e diz assim, eu vou reconciliar vocês novamente comigo. Vai ser iniciativa minha, sabe? Então eu penso que da mesma coisa, quando Deus olhou para Israel, aquele povo minúsculo, não tinha influência nenhuma no cenário mundial, Ele resgatou aquele povo para ser seu, e agora viu aquele povo se corrompendo, cometendo idolatria, toda a liderança corrupta. Ele ora agora para aquela nação, sabe? Tipo assim, eu vou dar um meio, eu vou fazer um jeito, eu tenho um plano, não saiu do meu controle,
Sabe, tipo assim, embora todo esse cenário exterior pareça assombroso, parece tipo assim, o que será de nós? Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. E é isso que Isaías quer dizer. Olha, vocês estão tão distantes de Deus, mas vocês não têm noção do que Deus preparou para vocês. O que Ele vai fazer é loucura. Ele vai enviar o seu próprio Filho para levar o pecado de vocês, para que vocês sejam apresentados diante dEle santos e irrepreensíveis. Olho nenhum jamais viu nada do que Deus fez. Ouvido nenhum ouviu isso que Deus vai fazer. Esse mistério que agora é nos revelado, que é Jesus. Nem Steven Spielberg, nem Christopher Nolan, nem um dos melhores diretores poderia pensar num desfecho para a história humana. Então, o tom é esse. É esse Pai que está disposto, esse Deus que está disposto a reconciliar a sua criação. E quando ele vai dizer, no versículo 9, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Mesma coisa desse pastor de ovelhas. Quando ela encontra, é a mesma exultação, a mesma alegria, ao ponto que ela chama suas amigas para compartilhar dessa alegria. Mas não era isso que os fariseus, e não era isso que aquele povo queria. E no versículo 10, Jesus vai dizer, eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, então o que vocês estão fazendo é totalmente ao contrário à vontade de Deus. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. Então, eu vim aqui para restaurar essas pessoas. Deus, eu sou a iniciativa do Pai para a salvação daqueles que creem. Mas eles estavam cegos. Eles estavam cegos, irmãos. Eles não conseguiam compreender aquilo que eles sabiam de letra. Eles tinham todos esses versículos aqui na ponta da língua, mas cegos. Não compreendia aquilo que o Senhor estava fazendo. Há uma grande fissura entre os fariseus e o reino de Deus nesse ponto. Eles reclamam quando Jesus come com muitos pecadores e publicanos. Contudo, o céu se regozija quando um deles se arrepende. Então ali existe um contraste na terra e no céu. Enquanto na terra, Jesus era zombado, Jesus era criticado por estar chamando aqueles pecadores ao arrependimento. No céu, estava acontecendo motivo de grande alegria. Porque pecadores estavam abandonando os seus maus caminhos e se voltando de coração para o seu Criador. Quero deixar aqui algumas aplicações práticas para a gente encerrar. A primeira é que Deus vai cuidar das suas ovelhas. Isso que está acontecendo aqui, irmãos, não é uma coisa que saiu do controle do Senhor. Lá em Ezequiel, Deus já havia profetizado que isso ia acontecer. São versículos grandes, mas a gente precisa ler para a gente entender que o que está acontecendo aqui com Jesus foi algo que Deus falou que ia fazer. Se vocês quiserem abrir Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 ao 16. Diz assim, veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca e nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas e não procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornarão comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidaram do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor. Eu estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho.
Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e não lhes servirá mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor. E aqui que está o que Jesus está fazendo naquele momento e que está fazendo até hoje. Porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Então, ele olha agora assim, já que vocês são incompetentes, já que eu dei aos pastores de Israel a responsabilidade de cuidar do povo, de alimentá-los espiritualmente, de instruir o povo na lei do Senhor, e eles estão sendo descuidados, então eu mesmo vou fazer essa tarefa. Eu mesmo vou atrás das minhas ovelhas que se perderam. Eu mesmo vou cuidar delas. E Deus veio em forma humana e fez isso, e está fazendo isso. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas, e as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Então Deus agora pastoreia seu povo por meio do nosso pastor que é Jesus. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que é totalmente o contrário do que aquela liderança estava fazendo. Outra aplicação, Jesus é o pastor que salva o perdido. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E a última aplicação para nós, a penúltima, não devemos desejar a condenação do ímpio. Às vezes a gente pode estar vendo tudo isso aqui e falar, cara, que horrível mesmo que eles estão fazendo, sabe? Mas às vezes você tem ódio do seu próprio pai, talvez por uma disfunção familiar, você quer que seu pai morra, talvez você quer que o seu chefe morra, talvez você quer que ver pessoas bem, ver pessoas prosperando, ou ver pessoas sendo salvas, você fica com o mesmo sentimento ali de Jonas, irado, você não consegue suportar aquilo, né? Mas não foi para isso que nós fomos chamados, irmãos. Nós fomos chamados para abençoar os que nos amaldiçoam. Nós fomos chamados para imitar o Senhor Jesus. E Ezequiel 18:23 vai dizer assim, teria eu, diz o Senhor, algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrado vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Ou seja, vocês acham que eu sou um Deus sádico? Vocês acham que eu sou um Deus que eu gosto de pegar essas pessoas e mandar no inferno e tenho um prazer, vejam só, que delícia. Muito pelo contrário, Deus aqui confrontando Israel, Ele está dizendo, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? A alegria de Deus não é que o pecador vá para o inferno, isso é a justiça de Deus. Deus precisa cumprir a sua justiça, Ele penaliza todo o desobediente, porque Ele é um Deus justo, mas isso não é a alegria dEle, essa é a justiça. A alegria de Deus é ver que um pecador se desvie dos seus maus caminhos. E assim nós também devemos imitar o coração do Senhor. A nossa alegria deve ser com que pessoas rebeldes, pecadoras, se convertam nos seus maus caminhos e se voltem de coração para o Senhor. E a última aplicação para a gente encerrar. Assim como Deus também cobrou dos pastores de Israel, de que eles cuidassem do seu povo, nós também precisamos exercer o cuidado de uns para com os outros. Muitos que estão aqui, às vezes são rotativos. Muitas pessoas às vezes passaram por aqui. Muitas pessoas, talvez que um dia caminharam com a gente, estão desanimadas na fé, estão fracas na fé, têm deixado de congregar. Talvez a gente nem saiba disso. E o Senhor requer que a gente vá atrás dessas pessoas que estão desviadas, dessas pessoas que estão fracas na fé. Olha só o que vai dizer em Atos 18, do 9 ao 10. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo.
continue falando e não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Ou seja, Paulo começou a ser intimidado por toda aquela liderança daquela cidade, por estar pregando o nome de Jesus. E agora Deus, em visão, vai fortalecê-lo na fé. Não tenha medo, Paulo. Continua pregando. Não fica calado. Não se amedronte por causa desses homens. Porque ninguém vai te fazer mal ou feri-lo. Porque eu, o Senhor, estou com você. E ele vai dizer o porquê que Paulo deve continuar naquela cidade e continuar pregando o nome do Senhor. Porque tenho muita gente nessa cidade. Ou seja, muitos dos eleitos de Deus estavam naquela cidade. Suas ovelhinhas que estavam desgarradas e que precisavam se converter ao Senhor, que precisavam voltar para o aprisco. Então Deus dá essa missão para Paulo. Continua aí. Prega, Paulo. Prega a palavra. Porque eu tenho muitos dos meus aí que precisam ouvir de mim, para que esses, ouvindo, creiam e sejam salvos. Então, da mesma forma, nós também devemos ter esse mesmo coração, irmãos. Saber que o Senhor tem as suas ovelhas. Saber que talvez tem pessoas no seu trabalho que o Senhor quer salvar. Tem pessoas na sua família que o Senhor quer salvar. Talvez o Uber que você pegou é quem Deus quer salvar naquela noite. E a gente precisa ir atrás dos perdidos. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente negligencia. Mas a gente empurra com a barriga como se fosse desejável que se fizesse. Mas isso é um mandamento do Senhor. Jesus disse que Ele ordenou para que a gente pregue a todas as nações, que a gente pregue o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma missão da igreja, isso é uma missão de todos nós, e que com a graça de Deus, com o amor de Deus, nós precisamos exercer, para que a gente também seja participante dessa alegria, de ver alguém que estava prestes, talvez, a ser condenado, a se arrepender e crer no Senhor Jesus. Eu acho que de motivos de alegria que a gente possa ter, eu acho que esse é um dos mais preciosos, quando a gente é usado por Deus para a salvação de alguém. Tipo, às vezes, já aconteceu isso algumas vezes comigo, quando, você prega, a pessoa se interessa e tudo mais, fica tão alegre, começa a caminhar, sabe? O sentimento que dá é nossa, se eu morresse agora, estava feliz já. É uma alegria você não ser nada e Deus te usar para alguma coisa, porque é isso que Ele faz, né? Então é isso, meus irmãos, que a gente se alegre com a salvação dos perdidos, que a gente busque os perdidos, e que a graça do Senhor Jesus, que a paz dele nos acompanhe, né, para que a gente possa não se limitar a ouvir, mas a colocar em prática essa palavra que Ele nos deu essa noite. Amém? Vamos orar? Pai, nos colocamos diante do Senhor para te render graças pela sua palavra, que nos revela quem o Senhor é, que nos revela qual é o seu caráter, ó Deus. Pois nós sabemos que o mundo tenta desconfigurar isso, dizendo que tu és um Deus sádico, que o Senhor é um Deus mau, ou coisa do tipo. E nós vemos aqui agora um Deus que se alegra com um pecador que se arrepende. Um Deus que nem precisaria de nada disso. Como o salmista uma vez disse, quando contemplo os céus, obras de teus dedos, pergunto, o que é o homem para que dele te preocupes? O que somos nós, Deus, para que o Senhor nos busque ativamente? Nós sabemos que nós não somos nada, Deus. Nós não somos nada, nós somos pecadores. Mas agradou ao Senhor, em Cristo Jesus, nos salvar, para que nós possamos ser as suas feituras, para que nós possamos, Deus, andar nas boas obras que o Senhor preparou de antemão. Então que assim o Senhor o faça, Pai. Que venhamos, o Senhor alimenta essa fome e essa sede no nosso coração pelos perdidos, Deus. Que assim como Paulo tinha dores de parto pelos Gálatas até que Cristo fosse formado neles, assim o Senhor vem afligir a tua igreja com dores de parto, Senhor Deus. Que quando olharmos as pessoas perdidas, nossa alma se angustie ao ponto de pregarmos para elas, Senhor Deus. Ao ponto de nós termos a iniciativa de apresentar a Cristo a salvação de todos os homens, Pai. Faça isso na tua igreja, na minha vida, em todo o teu povo, e para a glória do teu santo nome. Amém.